Você já ouviu falar do método Montessori? É uma técnica de ensino que está sendo usada em escolas do mundo todo. E o bate-papo de hoje com a psicopedagoga Maria Carolina Lolli é sobre isso. Tudo bem? Tudo bem, Christian? Tudo bem. Como que funciona esse método? Explica para o pessoal de casa como que é. Tá, então assim, vamos falar primeiro um pouco sobre a Montessori. A Maria Montessori ela é uma médica italiana que viveu no século XIX, né, na Europa, e ela dedicou a sua vida estudando a área da psicologia. Então ela era uma médica, né, mas estudava a parte do funcionamento do sistema nervoso e também se dedicou à educação. Então todos esses estudos que ela teve com o desenvolvimento do sistema nervoso, os estudos que ela teve estudando a psiquiatria, né, tudo isso relacionado, ela descobriu que se a gente oferece para a criança desde muito cedo ambientes em que ela pode explorar tudo que ela, né, encontra por esse ambiente, e que quanto mais estímulos a gente oferece para a criança desde muito cedo, mais conexões nervosas essas crianças elas vão fazendo, consequentemente todas as aprendizagens futuras dessa criança se tornam mais fáceis. Então quer dizer que nós estamos cuidando de crianças, nós estamos formando crianças muito mais autônomas para realizar as suas atividades, crianças mais independentes. E isso gera crianças mais responsáveis, crianças mais inteligentes, consequentemente, né? Crianças mais obedientes, crianças que têm autocontrole sobre as suas ações. Então, o método Montessori, ele explica assim: se eu deixar a minha criança em um quarto extremamente apto para essas condições, para essa criança desenvolver essas condições, então deixar com que as coisas fiquem à mão da criança, para que na hora que ela deseja, ela então ela consiga pegar um brinquedo, ela possa brincar com aquele brinquedo, né? E essa teoria tem sido aplicada não só na arquitetura, né, nas casas das pessoas que gostariam de seguir o método, né, mas também nas escolas, como você tem dito. O método montessoriano, ele também parte da Escola Nova, que é uma metodologia de ensino baseada nessa construção do conhecimento. Então, eu aprendo aquilo que eu desejo. Então, estimulando a criatividade, instigando a criança a ser curiosa para novas aprendizagens, para aprendizagens futuras. Cria muito para autonomia e também para responsabilidade, visão, para não crescer na bolha, né? Isso é muito interessante. Justamente, porque o que a gente faz? A gente compra um brinquedo novo e esse brinquedo novo ele é guardado e a criança brinca com os brinquedos mais velhos. E o brinquedo novo ela brinca de vez em quando, porque senão ela vai estragar o brinquedo novo. Não é isso que acontece na maioria das famílias? Geralmente. Né? Pelo método montessoriano seria justamente o contrário. Se eu dei alguma coisa nova para a criança, essa coisa nova ela deve ser imediatamente colocada em uso, para daí a criança explorar uma brincadeira nova, explorar uma maneira nova de movimento, consequentemente adaptando as novas aprendizagens. É interessante que esse método ele é aplicado com crianças muito pequenas, né? Desde muito pequenas. Desde o nascimento a gente já pode incluir no quarto do bebê ferramentas montessorianas. Aquele mobile, sabe, que a gente coloca no quarto do bebê, em cima do berço, aquilo Sim. lá seria uma ferramenta montessoriana. Então, o berço cheio de estímulos, né, com diferentes texturas, bichinhos de pelúcia com diferentes texturas, diferentes cores. A cor da parede também influencia, porque quanto mais cores a criança ela é exposta, melhor é o seu desenvolvimento cognitivo. Não só cor, música, cheiro, a sensação de frio, de calor. Tem gente que quando a criança nasce deixa a criança 40 dias enrolada, né? Então, isso também não é que é ruim, né? Mas se você estimular a criança desde cedo, sentir o frio, o calor, o desconforto, essa criança ela será mais estimulada cognitivamente, consequentemente ela aprenderá melhor. No caso, assim, eu vi um caso na Austrália, um colégio, em que crianças de 5, 6 anos eram estimuladas a brincar com um martelo, na escola mesmo, com furadeira, e isso choca muitas pessoas, porque, meu Deus, uma criança de 6 anos com uma furadeira na mão, mas é parte disso também, Faz parte do aprendizado. Então, nessa questão desse método montessoriano, a criança precisa ficar exposta a tudo que existe. O limite quem dá, é claro que é a obediência, né, o treino. Você sabe que até tal ponto você pode mexer, manusear aquele instrumento, até tal outro ponto você não pode mais mexer porque é perigoso para você, né? Então, a criança passa a aprender o que é o risco, o que machuca, o que não machuca, na prática.
né? Justamente é esse método que auxilia os pais e as mães de hoje em dia, né, a cuidarem dos seus filhos de uma maneira mais autônoma, justamente criando, né, educando as crianças para viver a autonomia. Então, qual é o horário de brincar? Então, o quarto, ela tem brinquedo, tem o lugar de você dormir, tem o lugar de você estudar. Então, o quarto não é feito... A gente não pode chamar um quarto montessoriano do quarto da criança. O quarto montessoriano, ele é para a criança. É nesse ambiente que a criança ela vai conviver com tudo que está exposto ali, e nesse quarto vai ter tudo que ela precisa para o seu desenvolvimento, né? Então, vai ter os brinquedos, vai ter os instrumentos para fazer tarefa. Então, naquele momento, a criança sabe que é o horário de fazer tarefa. No outro momento, ela sabe que é o horário de brincar, e no outro momento é o horário de dormir. Então, é tudo ajustado, né, com as famílias que optam por educar as crianças nesse modelo. E é um modelo que desperta muito interesse, justamente por essa criação dessa autonomia. O que não só os pais, mas os educadores também, né, professores, pedagogos, que querem aplicar essa técnica, o que eles têm que ter de cuidado para trabalhar com isso? Então, primeiro de tudo, você precisa conhecer o método, né? Não é porque agora eu resolvi ser montessoriana, então eu vou colocar tudo à mão da criança, porque não é só o fato de colocar as coisas à mão da criança que você está seguindo o método montessoriano, né? Existe toda uma linha teórica que deve ser seguida. Então, por exemplo, na alfabetização, nós sabemos que a criança ela aprende melhor, não só na questão da aprendizagem da leitura e da escrita, mas os conceitos matemáticos, por exemplo, com o concreto, que seria isso, pegando, né? Então, aqueles brinquedos que a criança pode pegar os números, pegar as letras, né? Sentir a textura das letras, isso seria educar no modelo montessoriano. Então, o fato da criança pegar a letra A e sentir os contornos da letra A, você está instigando a criança a ficar mais curiosa sobre essa letra, né? Então, a diversidade de material que eu posso trazer na sala de aula instiga a curiosidade da criança, consequentemente, essa criança ela fica aberta para novas aprendizagens. É um processo muito gradual. Não é assim, vou colocar uma furadeira na mão da criança de 3 anos. É tipo, tem todo um processo que tem que seguir, né? Isso, é todo um processo, é toda uma linha teórica, né? As crianças, elas que são educadas nesse modelo, elas desde pequena, é claro que elas precisam ser estimuladas com vários conhecimentos. E a pessoa que está seguindo o método, ela tem que estar muito preparada, porque, como você disse, não posso chegar com uma faca para a criança de 3 anos. No entanto, eu não posso deixar que uma criança, por exemplo, de 6 anos, de 5 anos, que é educada pelo método montessoriano, eu não posso cortar carne para ela, né? Então, a criança precisa ter o talher e ela precisa saber utilizar. Só que as mães, qual que é o grande medo das mães? Além do machucar, tem o grande medo do sujar. Né? Então, a gente, às vezes, coloca a criança dentro da bolha justamente com medo que ela se suje, que ela estrague, né? Então, por isso, a gente tem que tomar cuidado com as ferramentas que estão sendo utilizadas. Não são só com ferramentas que isso acontece, até do jeito da mãe se comportar, falar com a criança, isso. Né? Quando eu digo ferramenta, eu digo as coisas que eu utilizo para aplicar o método, né? Então, no método montessoriano, a gente não grita com criança, né? A gente conversa e explica por que sim ou por que não. Sabe aquela criança que quer sair com a saia rosa, só que tá um frio danado, você precisa pôr a calça, a meia, o tênis, a bota, a criança quer sair com a saia e com o chinelo, sabe? Então, não é a mãe chegar e falar, você não vai sair com essa saia e começa a fazer aquela gritaria em casa, ou se não impõe castigo, sabe? Não, o método montessoriano é assim, você quer sair com essa saia e com esse chinelo? Ótimo, só que tá frio lá fora. Então, quando a criança sai com aquela roupa, ela percebeu que está frio, sentiu frio, aí você não volta para casa e troca, porque foi uma escolha dela. Então, a questão da autonomia tem todo um preço, né? Se eu estou obedecendo, pode ser que naquele momento, né, o que eu estou fazendo, que a minha mãe quer que eu faça, é bacana para mim. Então, a gente precisa oferecer para a criança as opções para que ela perceba aquilo que é certo e errado e, assim, seguir sua autonomia. Porque ela cria noção de consciência, né? Se ela vai e faz, olha, isso aqui não funcionou muito, então talvez eu ouvir a minha mãe seja uma ideia interessante. Então, assim, é pelos erros e pelos acertos, né? Que a criança, então, ela vai adquirindo o pensamento do certo e do errado. Só que a gente impõe, a gente quer que nós impomos os nossos conceitos para as crianças, né? Ao passo que se você mostrar para a criança possibilidades, e se ela escolher errado, naquele momento a culpa não é minha, é dela quem escolheu errado, né? Então, o método montessoriano, ele explica justamente isso. Se eu estragar meu brinquedo, acabou. Né? Se eu riscar minha boneca, não tem como limpar. Então, a criança aprende limite convivendo com todos os estímulos do meio. Muito obrigada pela sua participação aqui, sempre um prazer. Obrigada.